tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. É Ele o intérprete da Escritura. Supliquemos sua ajuda rezando. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus. Ao longo deste ano, hoje retomamos, porque na Quaresma, no tempo da Quaresma e da Páscoa, nós deixamos de ler na sequência o Evangelho de Mateus e hoje retomamos a leitura sequenciada. Nos domingos vão predominar sempre um trecho do evangelista Mateus. Tomemos lá, número 10 do seu folheto, capítulo 9, versos 9 a 13. Jesus, no início dos 9 primeiros capítulos que a gente viu lá no começo do ano, Jesus iniciou a pregação, anunciando que o reino de Deus está próximo, convidando, convertei-vos e crede no Evangelho. E saiu pregando, depois das pregações realizava os milagres, os prodígios e os sinais, e gradativamente foi compondo o grupo dos seus discípulos. E domingo que vem constitui dos discípulos o grupo dos apóstolos. Hoje a gente vê em que consiste o reino de Deus que chegou. Esse reino que Jesus prega com sua palavra e realiza os milagres para dizer que já está no meio de nós o reino, pede de nós uma coragem ousada, um movimento ousado de acolhida de Jesus em nossa vida. Vamos ver? Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Então, os evangelistas gostam de mostrar Jesus sempre em movimento. Jesus não é um tipo de líder de uma religião paralisada em si mesma. A atividade de Jesus é constante, é dinâmica. Jesus partindo, viu, observem os verbos, viu, chamou Mateus sentado na coletoria de impostos, disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu. Uma sequência de ações, de verbos muito fortes. Viu, chamou, sentado, levantou, segue-me, seguiu. Que significa esta cena? Mateus, que é também chamado de Levi, é uma figura que não tem muitos detalhes nos evangelhos sobre esse personagem. Domingo que vem ele vai ser citado. O mais importante não são os detalhes sobre quem é Mateus, mas fiquemos no ensino que esta cena nos apresenta. Não busquemos o aspecto jornalístico do Evangelho, aquela curiosidade jornalística e das redes sociais para ver quem é. Aqui tem uma outra conotação. Ele está sentado numa mesa coletando impostos. Ele representa o Império Romano. Representa o estabelecimento da opressão do Império Romano nos territórios, especialmente na Palestina, em que o Império Romano chega, suspende a autoridade própria de cada país e estabelece um critério. O Império Romano
gozou de grande estabilidade nas suas fronteiras porque tinha uma característica particular. Diferente do Império Helênico, grego, o Império Romano gostava de chegar nos povos e se impor politicamente e economicamente, mas no campo da religião, deixa tudo como está. Geralmente fazia uma aliança com o poder político do Império Romano, com as lideranças religiosas, para que através da religião, a religião fizesse um tipo de pacto de silêncio para não causar reação e rebelião contra a dominação do Império Romano. A cena repercute nesta realidade. Portanto, é uma mesa de pegar impostos do cidadão israelita para mandar para a sustentação do vasto Império Romano. Representa o sistema opressor, imperialista, explorador dos povos estrangeiros através do imposto, do dinheiro. É a mesa da exploração dos povos dominados, a mesa do dinheiro. Jesus chama e Mateus segue-o. Quando Jesus te chama, quando Jesus te vê nas suas bancas, das suas lidas, você experimenta Jesus te ver, te chamar, nas bancas das suas atividades, das suas responsabilidades, dos seus empenhos no mundo do trabalho, da profissão, do que você gosta de fazer. Você experimenta Jesus passar, te ver? Já ouviu Jesus te chamar? Já se movimentou levantando-se para seguir Jesus? Se você faz esse movimento de ouvir, levantar e seguir, para onde Jesus te leva hoje? Ao te chamar agora. Vamos ver? Você vai se surpreender. Versículo 10. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. 2 vezes, repete, Jesus estava à mesa. Vieram os pecadores e sentaram-se com Jesus à mesa. Uma coisa curiosíssima. Jesus te chama, você o segue e ele te leva para onde? Para sua casa, para a mesa da sua casa. Quase estranho, né? E o mais interessante, Mateus, que presidia a mesa da cobrança de impostos, segue Jesus que vai para a casa dele, e Mateus perde o lugar da presidência da mesa na casa dele. Porque na cultura palestinense do Oriente Médio, a mesa era presidida pela autoridade do varão. E aqui por 2 vezes remete que Jesus é que preside a mesa. Mateus perdeu, portanto, 2 mesas. A mesa do poder do Império Romano e a da própria casa. Você negociaria suas mesas? Você acha que Jesus tem alguma razão hoje para convidar você para segui-lo? Você acha que tem alguma coisa na sua casa para Jesus fazer hoje e sentar-se à mesa e presidir a mesa da sua casa? Eu estou falando mesa morrendo de medo de que para muitos a mesa já não signifique nada. Porque se tem uma coisa que a mesa do dinheiro, dos impostos, do poder do dinheiro que Mateus trabalhava para ela, se tem uma coisa que o poder do dinheiro fez, foi
matar a mesa da nossa casa. Esvaziou a mesa da nossa casa, esvaziou a mesa da convivialidade. Que consequência tem para a vida nossa uma experiência de ter Jesus à mesa de nossa casa? Em que Ele mexeria? Em que Ele tocaria? Mas tem mais mesa. Tem mais 2 mesas, muitas outras, mas eu quero tocar em 2. Vieram muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Pecadores é aquele tipo de cidadão chamado também de pecador público. Aquela pessoa que tem uma vida desregrada, desordenada, que todo mundo sabe que está na gandaia, está na farra. E que é gente que todo mundo sabe que nem família tem, nem casa tem, nem religião tem, às vezes nem pátria tem. O cobrador de impostos representa o poder do ter personificado no dinheiro. Os pecadores representam o poder do tipo de realidade de pecado, de exclusão, em que nossa sociedade fica impregnada, em que as pessoas não têm nada e não valem nada. E essa gente vai parar na casa de Mateus. Até aqui é tranquilo, porque Mateus é um pecador também. Mas essa presença de Jesus na casa de Mateus, a igreja não deveria ocupar-se com outra coisa mais importante do que ajudar-nos a refletir sobre por que é que Jesus nos vê, nos chama, e a gente se levanta e vai parar na casa da gente com Jesus. A teologia do segmento não é outra coisa a teologia sobre nós, nossa identidade mais genuína. Esse evangelho, eu confesso que ele me incomodou muito essa semana, porque a mesa também da minha casa e a mesa de todas as casas, mesmo da minha família, é uma mesa que pode ser reveladora de muitas realidades. E como transformar a mesa da casa nossa, o oposto da mesa do dinheiro. O modelo de mesa que vem agora é a mesa da Eucaristia, que se contrapõe à mesa do altar dos sacrifícios do Templo de Jerusalém, que desviou da finalidade. Como a mesa da cobrança de impostos e a mesa da nossa casa pode também ser ferida e desviar-se da finalidade. Que ferida há na mesa da nossa casa e que precisa ser curada? Vamos ver? Versículo 11. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos. Leiam. Porque vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Espere lá. Os fariseus representam uma outra mesa. A mesa da palavra de Deus ensinada, que conduzia as pessoas à mesa do altar de Jerusalém dos sacrifícios. Os fariseus eram os educadores da religião, do rigor da observância da lei religiosa, que tinha como ápice do cumprimento do segmento da lei, ir para Jerusalém e fazer as ofertas dos dízimos, dos sacrifícios, dos holocaustos no altar do templo de Jerusalém. Os fariseus acham que Jesus é alguém que merece suspeita. Nós vivemos a cultura da suspeita, a cultura da desconfiança. E a mesa muitas vezes ela é reveladora das suspeitas, não é? Onde você estava ontem? Que hora que você chegou? Que olho é esse? Não é? O que é isso na sua roupa? Não é?
a mesa pode se tornar o lugar das suspeitas, como para os fariseus eram. Os fariseus eram tão rigorosos com a mesa da casa deles, para que eles fossem ilibados no sábado para o templo e frequentar a mesa do sacrifício, que um bom fariseu, para ser fariseu, tinha que ter escravo e tinha que ter no átrio da sua casa 6 talhas de água. Na narrativa das bodas de Caná, cada uma cabia 100 litros. O fariseu, todas as vezes que ele saía à rua e voltava, mesmo quando ia à sinagoga ou ao templo, ele voltava. Antes de entrar na casa, ele pegava a água de um pote daquele, um para domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O sábado não tinha, porque era o dia puro. Eram as 6 talhas. O fariseu só entrava dentro de casa depois de tirar as sandálias, lavar os pés, depois lavava os braços até aqui, 3 dedos para dentro do cotovelo, lavava os pés, depois as mãos e os braços e lavava o rosto, molhando bem a cabeça, e aí entrava dentro de casa, porque tendo pisado onde pisou um pecador, encostado onde encostou um pecador, eu não trago esse pecado para minha mesa, para minha casa. E não fico impuro para ir no sábado para a mesa do templo de Jerusalém. Então, o fariseu, nesse rigor religioso, ritual, de tradição, de costumes, olha para Jesus e diz, não para Jesus, mas para os discípulos de Jesus, levantando suspeita: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Come. Comer é um ato de extrema... Na cultura semita, na Palestina, o momento por excelência de entrar em comunhão com uma pessoa, de se comprometer com a vida da pessoa, é sentar e tomar uma refeição com ela. Não é à toa que Jesus vai escolher a Eucaristia, uma refeição ao redor de uma mesa, para ser o ápice da expressão da ação de Deus na história do mundo. Se tem um lugar por excelência que revela que Deus manifestou sua ação no mundo, é a mesa da Eucaristia, que deve estar intimamente vinculada à mesa da nossa casa e, por que não dizer, à mesa do nosso coração. Outra mesa, o altar do nosso coração. Então, de mesa e de comida, a gente precisa falar de qualidade dos convivas. E a mesa está em crise exatamente porque a mesa se tornou um lugar de olhares desconfiados e suspeitas. Jesus viu Mateus e não levantou suspeita, chamou e não teve medo de enfrentar as realidades mais estranhas, as realidades mais sombrias da mesa da casa de Mateus, que ele tomou o lugar e presidiu. Jesus ouve. Jesus vê e ouve. Bem, versículo 12. A mesa às vezes é um lugar que a gente não ouve e não vê bem. A pessoa fala, a gente fala assim: não entendi. O que você falou? Ah, não vi. Nós nos servimos desses recursos de uma cegueira e de uma surdez, para a gente não entrar em comunhão uns com os outros. E hoje ainda a tragédia de muitos pais e mães de família que se distraem na hora da refeição com isso aqui, aberto. E ainda dá para a criança comer com calma, sem perturbar, com o celularzinho fazendo assim. Isso existe? Tragédia. A ferida definitiva das relações e da comunhão. A comunhão está ferida, porque a gente não está mais inteiro à mesa. Jesus ouviu, versículo 12,
Jesus ouviu a pergunta e respondeu: bradem. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Pronto. Jesus diz para os fariseus que estão na casa, mas não sentam à mesa, mas também veem e apontam o dedo para os erros e defeitos dos pecadores que lá estão. E às vezes a gente vai perdendo a paciência de sentar à mesa da casa nossa, porque a gente vai descobrindo muitos erros e fraquezas e pecados dos membros da nossa casa com quem a gente convive, e a gente vai perdendo a capacidade de sentar-se, porque a gente vai virando um fazedor de lista das desgraças que habitam o coração e a vida daqueles com quem eu convivo. Por isso, a recusa em dividir a mesa. Jesus diz que sim, que a mesa está ferida. Jesus diz que sim, tem problema de saúde naquela casa de Mateus. A saúde está ferida. E ele diz que tem doença naquela casa. E ele se apresenta não como acusador das feridas, porque o conceito de cobradores de impostos e pecadores, porque senta, é um conceito moral, é uma ferida moral. E Jesus diz que isso atinge até a estrutura física. Ele diz que tem ferida, que tem enfermidade naquela casa, naquela mesa, naqueles convivas, e ele se apresenta como médico. Aqui Jesus está ensinando para nós que mais do que fazedores de lista da desgraça uns dos outros, nós precisamos aprender a nos apresentar à mesa como médicas e médicos das feridas uns dos outros. A mãe que diz para o filho que diz para o pai, a esposa que diz para o esposo: eu não quis falar à mesa, mas eu senti que seu olhar não está legal. Quer falar? Vamos ali, né? Senti que você não está bem, você não se alimentou direito. Quer conversar? Vamos ali? Do salto farisaico de uma religião de acusadores, e nós temos uma cultura no Brasil que é a cultura do bullying à mesa, né? A gente gosta muito de ficar escrachando e debochando dos outros. Muitas crianças tomam ódio de mesa por causa das brincadeirinhas enfadonhas, do desrespeito que tem, da amargura do pai, do rigor da mãe, e do tipo de cutucada e provocação do irmão. Isso existe? A mesa vai ferindo todo mundo, até a mesa se tornar um lugar por onde a gente passa, pega comida e sai. Quantos meninos e meninas hoje não sabem nem bons modos à mesa de boas famílias, porque o iFood se come no quarto, e come fuçando e fungando nos sanduíches, sem elegância nenhuma. Ainda perde a elegância, que é tão nobre na mesa. Até o tanto de comida tem que se considerar, né? A gente vai perdendo, e a mesa educa muito. A mesa educa detalhes de processos internos que vai revelando a gente. Por isso ela é tão em crise, e por isso a mesa do dinheiro, ela pode facilmente, a lógica da mesa do cobrador de impostos, aquela lógica é entrar na mesa da nossa casa. E quando não, aquela lógica do dinheiro entra na mesa do altar da igreja e cancela também o sentido da celebração eucarística, não é? Então, como superar estas feridas trazidas de lá da mesa do dinheiro, trazidas dos corações amargos, rigorosos, puritanos, moralistas, repressores, que dão conta de apontar defeitos,
mas não dão conta de ser instrumento de cura. Sua capacidade de apontar ferida, se não for proporcional ao seu esforço para curar, sua capacidade de apontar ferida não vale nada. Amém? A minha não vale nada, porque é preciso ser lugar de cura. E a mesa revela mesmo, porque a mesa, ela aproxima a gente, ela põe a gente na mesma altura, ela põe a gente comendo as mesmas coisas, ela põe todos à mesa sendo servos e servindo, até porque faz parte da fineza da mesa, ficar sempre atento com o outro que está do lado e à frente, né? A cultura da mesa eu acho que é um dos elementos tão fortes, tenho certeza, que Deus entrando no mundo, Deus disse assim, nossa, Jesus falou assim para o Pai Eterno, tem um lugar aqui que é o lugar mais bonito do mundo, que o povo criou, a mesa da casa deles, é bom demais, Pai Eterno. E Jesus quis ir embora daqui, marcar sua partida, sentando ao redor de uma mesa e ainda com um mimo. Ao invés do fariseu que lavava o pé lá fora para não trazer a sujeira para cá, Jesus fez o contrário. Trouxe a sujeira para a mesa e ainda lavou-a. Então, da mesa da nossa casa a gente deveria sair nutrido, lavado, curado. Amém? Eu fico com vontade de chorar. Se eu chorar aqui hoje, vocês não debaixaria não, porque é um trem tão bonito, né? É tão elevado isso. É uma coisa, eu me recordo da fineza que papai e mamãe tinham na hora da refeição lá em casa. Com 10 filhos. A muvuca que era, mas a elegância que era. Quando Jesus diz assim, é verdade, tem problema de saúde aqui, tem doente aqui, mas tem médico também. Vamos curar. Olha como é que ele termina. Aí ele diz que a mesa dos fariseus, que são os rigorosos religiosos, moralistas, puritanos, cheio de norma, de tradição religiosa, a mesa deles é muito mais impura do que a do cobrador de impostos, do que a dos pecadores. Olha lá. Olhe lá. Versículo 13. Aprendei, pois, o que significa? Quero misericórdia e não sacrifício. Vamos ler de novo? Aprendei, pois, o que significa? Quero misericórdia e não sacrifício. Pronto. Jesus diz que a mesa e o coração de uma pessoa que gosta de sentar à mesa tem que ser um coração capaz de unir a córdia, o coração, à miséria do outro. A mesa é o lugar onde o seu coração deve estender-se até a miséria do outro, envolver e curar a miséria do outro. Porque esta relação, unir o coração à miséria do outro, ao doente, ao pecador, ao cobrador de impostos, seja lá o rótulo que eu ponho, que você põe em quem você considera indigno de sentar à mesa. Jesus diz que quando a gente estende a corda do coração até a miséria do outro, a nossa mesa se torna lugar de cura. E Jesus diz, quero misericórdia e não sacrifício, citando o profeta Oséias da primeira leitura. Sacrifício aqui, sabe o que é? Misericórdia é unir o seu coração à miséria do outro. Sacrifício é você unir, eu sei que alguns vão se assustar, é você unir o seu bolso ao altar. Sacrifício é o que o judeu piedoso, o fariseu, fazia todo sábado,
de ir ao templo limpinho, arrumadinho, com dinheiro comprava as ofertas, as oferendas, trazia o cabrito, o carneiro e punha o dízimo e o altar. A isso se chama de sacrifício. Jesus diz que quando você vem para o altar, oferece o sacrifício, mas o seu coração não estende até a miséria do outro, o seu culto está cancelado. Sua missa, sua Eucaristia, que não te capacita e te qualifica para o seu coração estender-se até a miséria do outro, o culto está cancelado. Quero misericórdia e não sacrifício. Essa religião cessa. E termina dizendo, vamos ver? De fato eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Esta sentença vai levar Jesus à morte. Os fariseus vão ficar furiosos, porque Jesus está dizendo, olha, de fato eu não vim para chamar justos. Vocês fariseus que estão me julgando e julgando quem está sentado à mesa comigo, está dizendo para nós o seguinte: se você se acha uma pessoa justa, pronta, arrumadinha, organizadinha, justa, você jamais será convidada por Jesus para sentar-se à mesa com Ele. Está claro? Que Jesus é capaz de pegar, vou usar uma expressão vulgar, desculpem os ouvidos mais refinados. Jesus é capaz de pegar a bagaceira da rua, mas não pegar a mim, a você, se nós nos consideramos já justos, prontos, capazes de pôr rótulo, preconceito, discriminar, excluir e dizer, você! Jesus, fazendo esse rito de sentar-se à mesa e dizer isso, ele infringia as prescrições rabínicas fundamentais do judaísmo. Ele vai ser chamado e acusado de herege e blasfemo. E vai ser morto na cruz, no altar da cruz, porque avaliou a vida moral, religiosa dos que se consideram justos. Irmã e irmão, tem cura para a nossa mesa e tem cura para nós. É voltar para casa hoje, depois de receber Jesus, e deixar Jesus já no almoço da nossa casa hoje, deixar Jesus conduzir a gente para olhar nos olhos uns dos outros, ver uns aos outros, enxergar uns aos outros e ser instrumento de cura uns para os outros. Amém? Tem muita coisa para ser curada? Tem, não tem? Para não cair na presunção do justo, dizer, a começar por mim, Senhor. Não é? A começar por mim, Senhor. Permita que Jesus seja por você, hoje, que você experimente Jesus te olhar, Jesus te chamar, Jesus te ajudar a levantar-se da mesa em que você recebe o rótulo, em que todo mundo passa e diz, você não presta porque você é tal coisa. Permita que você também, como Mateus, se levante da mesa dos rótulos, dos carimbos, dos preconceitos, da discriminação, das feridas e rejeições que você já passou e passa na vida. Permita ser visto, chamado por Jesus. Se levante dessa mesa e aceite Jesus conduzir você de volta para a mesa da sua casa, para te curar, para curar a sua mesa e para curar a sua casa de toda a enfermidade. Fale com Ele, reze com Ele. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá.
Espírito, e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Chama-me, Senhor. Chama-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Chama-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Vamos cantar para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Chama-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Chama-me, Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Reze conforme o Espírito Santo lhe inspira. Ou se te ajuda, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor tem o poder que o Senhor tem o poder de curar de curar as feridas do meu coração, as feridas do meu coração, que me distanciam que me distancia das misérias das misérias e fraquezas dos outros. e fraqueza dos outros. O Senhor disse: O Senhor diz: quero misericórdia. quero misericórdia. Põe em mim Põe em mim o remédio o remédio da misericórdia. da misericórdia. Por onde eu passar, Por onde eu com passar, quem eu convivo, com quem eu convivo, faz de mim faz de mim instrumento instrumento de cura, de cura, de acolhida, de acolhida, de amor, de amor, do seu amor. do seu amor. Jesus, Jesus, sua morte na cruz, sua morte na cruz, seu sofrimento, seu sofrimento, sua entrega no altar, sua entrega no altar, pão e vinho, pão e vinho, constantemente oferecido constantemente oferecido no altar da cruz. no altar da cruz. Eu acolho Eu acolho esse remédio esse remédio do seu amor do seu amor para a minha vida, para a minha vida, para a minha casa, para a minha casa, para a vida do mundo. para a vida do mundo. Põe a mão no seu coração e entregue a Jesus as pessoas com quem você tem sofrido desgastes na convivência, no relacionamento, com quem você perdeu a capacidade de sentar-se, de cuidar, de tomar refeição, de olhar, de ouvir, de falar. Peça a Jesus que cure essas pessoas que você talvez passou a rotular e discriminar. Peça também pelas pessoas que rotulam e discriminam você, que elas também sejam curadas. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, porque na mesa da Eucaristia o Senhor cura o coração e cura a mesa da nossa casa. Amém. 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 Dirija quem está do seu lado, dê um abraço de gente curada. Saudai-vos.
vez. Toda vez que te abraço, me aperta tua mão. Sinto forte o teu amor. Dentro do meu coração, quero te dar a paz. Levanta a mão para o céu, cante, Meu Senhor, mande essa paz para sua casa, muito amor. mais suave. Mande essa paz para sua família. Mande essa paz para quem te ama, para quem não te ama. Canta. Mande essa paz para todas as vítimas da exclusão e do preconceito no mundo. Te dar a paz do meu Senhor, com muito E canta também para você,